No cimo do Monte das Oliveiras, Jesus olhava sobre Jerusalém. Lindo e calmo era o cenário que diante dele se desdobrava. Era o tempo da Páscoa. E de todas as terras, os filhos de Jacó haviam-se ali reunidos para celebrar a grande festa nacional. Em meio de hortos, vinhedos e declives verdejantes, juncados das tendas dos peregrinos, erguiam-se as colinas terraplanadas, os majestosos palácios e os maciços baluartes da capital de Israel. A filha de Sião parecia dizer em seu orgulho: estou assentada como rainha e não verei o pranto. Sendo ela tão formosa, então, e julgando-se tão segura do favor do céu, como quando séculos antes o trovador real cantara: formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte de Sião, a cidade do grande rei. Bem à vista estavam os magnificantes edifícios do templo. Os raios do sol poente iluminavam a brancura de neve das suas paredes de mármore e punham reflexo no portal de ouro, na torre e pináculo, qual perfeição da formosura. Levantava-se ele como o orgulho da nação judaica, que filho de Israel poderia contemplar aquele cenário sem um estremecimento de alegria e admiração. Entretanto, pensamentos muito diversos ocupavam a mente de Jesus. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Perante o universal regozijo da sua entrada triunfal, enquanto se agitavam ramos de palmeiras, enquanto alegres ossanas despertavam ecos nas colinas e milhares de vozes o aclamavam rei, o Redentor do mundo achava-se oprimido por súbita e misteriosa tristeza. Ele, o Filho de Deus, o prometido de Israel, cujo poder vencer a morte e do túmulo chamara aos seus cativos, estava em pranto, não em consequência de uma mágoa comum, senão de agonia intensa e irreprimível. As suas lágrimas não eram derramadas por si mesmo, embora soubesse para onde os seus passos o levariam. Diante deles jazia o Getsemane, cenário da sua próxima agonia. E estava também à vista a porta das ovelhas, através da qual durante séculos tinham sido conduzidas as vítimas para o sacrifício, e que se deveria abrir, quando fosse como um cordeiro levado ao matadouro. Não muito distante estava o Calvário, o local da crucificação, sobre o caminho que deveria trilhar. Cairia o terror de grandes trevas quando fizesse da sua alma uma oferta pelo pecado. Todavia não era a contemplação destas cenas que lançava sobre ele aquela sombra em tal hora de alegria. Nenhum presságio da sua própria angústia sobre-humana nublava aquele espírito abegnado. Chorava pela sorte dos milhares de Jerusalém, por causa da cegueira e impenitência daqueles que viera abençoar e salvar. A história de mais de 1000 anos do favor especial de Deus e do seu cuidado protetor manifesta ao povo escolhido estava patente aos olhos de Jesus. Ali estava o monte Moriá, onde o filho da promessa, como vítima submissa, havia sido ligado ao altar, emblema da oferenda do Filho de Deus. Ali tinha sido confirmados ao Pai dos crentes o concerto de bênçãos, a gloriosa promessa messiânica. Ali as chamas do sacrifício, ascendendo da eira de Orna para o céu, haviam desviado a espada do anjo destruidor.
símbolo apropriado do sacrifício e mediação do Salvador em prol do homem culpado. Jerusalém for honrado por Deus acima de toda a terra. Sião for eleita pelo Senhor, que a desejara para a sua habitação. Ali durante séculos santos profetas haviam proferido mensagens de advertência. Sacerdotes ali haviam agitado os turíbulos e a nuvem de incenso com as orações dos adoradores subira perante Deus. Ali diariamente se oferecera o sangue dos cordeiros mortos, apontando para o vindouro Cordeiro de Deus. Ali Deus revelara a sua presença na nuvem de glória sobre o propiciatário. Repousara ali a base daquela escada mística ligando a terra ao céu. Escada pela qual anjos de Deus desciam e subiam e que abria ao mundo o caminho para o lugar santíssimo. Se Israel, como nação, tivesse preservado a aliança com o céu, Jerusalém teria permanecido para sempre como a eleita de Deus. Mas a história daquele povo favorecido foi um registro de apostasias e rebelião. Haviam resistido à graça do céu, abusado dos seus privilégios e menosprezado as oportunidades. Embora Israel tivesse zombado dos mensageiros de Deus, desprezado as suas palavras e perseguido os seus profetas, ele ainda se lhes manifestara como o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Apesar das repetidas restrições à sua misericórdia, continuou a interceder com mais intercinido amor que o de pai pelo filho dos seus cuidados. Deus lhes havia enviado sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação, quando falharam admoestações, rogos e censuras, e enviou-lhes o melhor dom do céu. Mais ainda, derramou todo o seu naquele único dom. O único Filho, o próprio Filho de Deus, foi enviado para instar com a cidade impenitente. Foi Jesus que trouxe Israel como uma boa vinha do Egito. A sua própria mão havia lançado fora os gentios de diante dele. Plantou-a em um outeiro fértil. O seu cuidado protetor secara em redor. Enviou os seus servos para a cultivar. Que mais se podia fazer à minha vinha? Exclama ele, que eu lhe não tenha feito. Quando esperou que desse uvas, veio a produzir uvas bravas. Ainda assim, com a esperança compassiva de encontrar frutos, veio em pessoa à sua vinha, para que porventura pudesse ser salva da destruição. Cavou em redor dela, podou-a e protegeu-a. Foi incansável nos seus esforços para salvar esta vinha que ele próprio plantara. Durante 3 anos o Senhor da luz e glória entrara e saíra por entre o seu povo. Ele andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, aliviando os quebrantados de coração, pondo em liberdade os que se achavam presos, restaurando a vista aos cegos, fazendo andar os coxos e ouvir os surdos, purificando os leprosos, ressuscitando os mortos e pregando o Evangelho aos pobres. A todas estas classes dirigiu igualmente o gracioso convite: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Conquanto lhe fosse recompensado o bem com o mal e o seu amor com o ódio, prosseguiu firmemente na sua missão de misericórdia. Jamais repelia os que buscavam a sua graça como viandante sem lar, tendo a ignomia e a penúria como porção diária. Viveu ele para ministrar as necessidades
e abrandar as desgraças humanas, para insistir com os homens a aceitarem o dom da vida. As ondas de misericórdia, rebatidas por aqueles corações obstinados, retornavam de misericórdia em uma vaga mais forte de eterno e inexprimível amor. Mas Israel desviara do seu melhor amigo e único auxiliador. Os fogos do seu amor haviam sido desprezados, os seus conselhos repelidos, ridicularizadas as suas advertências. A hora de esperança e perdão passava-se rapidamente. A taça da ira de Deus, por tanto tempo adiada, estava quase cheia. As nuvens que haviam estado a acumular-se durante séculos de apostasia e rebelião, ora enegrecidas de calamidades, estavam prestes a desabar sobre um povo criminoso. E aquele que unicamente os poderia salvar da condenação iminente fora menosprezado, injuriado, rejeitado e seria crucificado. Quando Cristo estivesse suspenso na cruz do Calvário, teria terminado o tempo de Israel como nação favorecida e abençoada por Deus. A perda de uma só alma é calamidade infinitamente maior que os proveitos e tesouros de todo o mundo. Entretanto, quando Jesus olhava para Jerusalém, achava-se perante ele a condenação de uma cidade inteira, de toda uma nação. Sim, aquela cidade e nação que fora as escolhidas de Deus, seu tesouro peculiar. Os profetas haviam chorado a apostasia de Israel e as terríveis desolações que os seus pecados atraíram. Jeremias desejava que os seus olhos fossem uma fonte de lágrimas para que pudesse chorar dia e noite pelos mortos da filha do seu povo, pelo rebanho do Senhor que fora levado em cativeiro. Qual não seria, pois, a dor daquele cujo olhar profético abrangia não os anos, mas os séculos? Contemplava ele os anjos, o anjo destruidor, com a espada levantada contra a cidade que durante tanto tempo fora a morada de Deus. Do cume do Monte das Oliveiras, no mesmo ponto mais tarde ocupado por Tito e seu exército, olhava ele através do vale para os pátios e pórticos sagrados, e com a vista obscurecida pelas lágrimas, via em terrível perspectiva os muros rodeados de hostes estrangeiras. Ouvia o tropel de exércitos dispondo-se para a guerra. Distinguia as vozes de mães e crianças que na cidade sitiada bradavam pedindo pão. Via entregues às chamas o santo e belo templo, os palácios e torres, e no lugar em que eles se erguiam apenas um monte de ruínas fumejantes. Olhando através dos séculos futuros, viu o povo do concerto espalhado por todos os países, semelhantes aos destroços de um naufrágio em praia deserta. Nos castigos prestes a cair sobre os seus filhos, não via ele senão o primeiro sorvo daquela taça de ira que no juízo final deveriam esgotar até às fezes a piedade divina. No ansioso amor encontrar expressão nestas melancólicas palavras: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Oh, se tivesses conhecido como nação favorecida acima de todas as outras o tempo da tua visitação e as coisas que pertencem à tua paz. Tenho contido o anjo da justiça, tenho-te convidado ao arrependimento, mas em vão. Não é meramente a servos enviados e profetas que tens repelido e rejeitado, mas ao Senhor de Israel, teu Redentor. Se é destruída, tu somente